Estamos de volta com o programa Saúde em Foco de hoje. Nós estamos falando um pouquinho sobre segurança do paciente. Hoje nós estamos discutindo com o enfermeiro José e a enfermeira Cláudia sobre a primeira meta, que é a meta de identificação. A enfermeira Cláudia comentou um pouquinho no começo a importância dessa identificação, né? E nós que trabalhamos na área da saúde, a gente percebe que muita gente vai procurar o serviço e às vezes não leva o documento de identificação. E é muito importante portar esse documento, né, José? Na verdade, é extremamente importante, né? O que a Cláudia abordou é fantástico, na verdade. Assim, se eu não levo a minha identificação até a instituição onde eu vou, eu posso ser qualquer um, né? Então, agora que gostaria de pedir licença, Oswaldo, e realmente direcionar aos nossos telespectadores. Se você vai na unidade básica de saúde, na unidade básica de saúde, no postinho, né? Se você vai em qualquer ambiente da saúde, seja hospital, seja na UPA, hospital municipal, hospital da criança, regional, enfim, aonde você for, vá munido dos seus documentos. Leve minimamente aí a sua identidade, um documento com foto. É extremamente importante. Você que aí está sentado não se chama apenas José, porque eu sou José e você é José, ó, dois xará aqui, né? Mas eu tenho um sobrenome, você tem outro sobrenome. Você nasceu numa data, eu nasci em outra. Então isso é extremamente importante, porque isso é uma barreira de segurança que você pode fazer e você pode ajudar, levando esse documento até a instituição de saúde. E às vezes tem algumas pessoas que, mas a minha identidade é única, se eu ficar carregando ela, pode ser que eu perca. Você pode pegar essa identidade, fazer um xerox colorido, autenticar, emplastificar ela, coloca na bolsa. O pessoal do serviço social agradece também, porque muitas vezes chega algum paciente na instituição, ninguém aqui saiu de casa e não vai acontecer nada, né? Pode, né, alguns fatores, né, infelizmente, nos acometerem até o mercado, na saída de casa até o mercado, você passar mal e ter que ir ao hospital. E a partir daí, quem é você se você não tiver nenhum documento? Você é um desconhecido. Para o hospital, até então, você é um desconhecido. Por isso que é extremamente importante a gente ter um cadastro único. O que acontece muito hoje, né? Os profissionais de saúde aí podem colaborar também. Hoje eu tenho um José André numa unidade e eu mesmo vou na outra, que estou mudando o nome, e uma está o nome completo, na outra o nome está pela metade. Então, enfim, abreviações, né, que a gente falou bastante. Então, a ideia é unificar. O movimento de segurança do paciente, ele caminha de uma forma como cadastro único, né? Então, eu ter um cadastro único aí. Então, mas você pode colaborar ativamente nesse processo. Acho que seria isso que eu queria passar. Muito obrigado. Enfermeira Cláudia, o que mais que nós temos em relação a essa primeira meta? Identificação. Como a gente estava falando, são vários fatores que estão envolvidos, né? Então, o José mesmo falou que errar é humano, e é humano mesmo, né? Existem erros que também podem partir de parte de equipamentos, enfim, mas a parte humana. Então, nós sabemos que somos humanos e cuidamos de humanos, né? Então, como diz Wanda Hort, conceituou a enfermagem é gente que cuida de gente. Se eu pego hoje uma realidade básica na maioria dos hospitais, uma técnica de enfermagem, né? Então a gente sabe que a equipe de enfermagem é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares. Se pega lá uma técnica ou um auxiliar de enfermagem, chega no horário de medicação, se cada técnica tem pelo menos 5 pacientes para cuidar, e naquele horário cada paciente tem pelo menos 3 medicações daquele horário, a gente está colocando um índice pequeno, de 3 medicações, tem pacientes que têm mais. Isso quer dizer que essa técnica de enfermagem tem que preparar e administrar naquele momento 15 medicações. Então, são 15 medicações que ela tem que conferir o nome da medicação, para quem que vai aquela medicação e o nome do paciente que ela está destinando, né? Temos que contar também que esses profissionais muitas vezes trabalham em 2 turnos, né? Trabalham em 2 locais. Então, também existe um desgaste físico do próprio profissional que está ali. Por isso, até que a enfermagem hoje briga tanto pelas 30 horas, né? Para reduzir essa carga de trabalho, porque alguém que trabalha 12 horas cuidando e virando plantão, também existe uma possibilidade de erro. Sim, né? Somos humanos, a gente não pode nunca esquecer disso. Somos profissionais de saúde, sim, mas também somos humanos. Então, quando o paciente participa ativamente
desse processo auxilia muito nós profissionais, nossa equipe de enfermagem, o médico que também está ali trabalhando, o assistente social, a psicóloga, a nutricionista. Então, seja ativo no teu processo. Quando você recebe uma pulseira de identificação lá na portaria e elas te orientam a você ficar com a pulseira, fique com a pulseira. Se a tua pulseira caiu ou apagou o teu nome, peça para trocar. Isso é para a sua segurança também, principalmente para a sua segurança. Né? É para a nossa conferência, mas é a sua segurança. Então, antigamente a gente tinha muitas pulseirinhas para as crianças, né? Então, hoje nós temos pulseira para adulto. Então, fique com a sua pulseira, cobre a sua pulseira, confira o nome que está na sua cabeceira, confira o nome que está no soro que você está recebendo, confira. Né? Então, isso é uma dica bem importante. A gente percebe também, né, e é importante como facilita para o profissional. Muitas vezes o paciente que entra na entrada no serviço, ele não fica com uma pulseira só, ele tem uma, depois ele tem uma de outra cor para indicar que ele é alérgico e assim vai, né? Então, a gente vê que é muito importante e, como você falou, a importância de não tirar essa pulseira, né? Essa ou essas pulseiras, né? Exatamente. Algumas vezes ele também recebe um adesivo que coloca na roupa, né? Atualmente, até nas empresas, você vai fazer um exame. Algumas vezes você recebe uma etiqueta dizendo lá o teu nome, qual é o tipo de exame que você vai fazer. Isso é muito importante. Fica com a etiqueta. Aquilo é importante para você, em primeiro lugar. A gente percebe também que não é só o paciente que é identificado, né? Então, o acompanhante que está acompanhando aquele paciente na consulta, ele também recebe uma identificação, ou aquela pessoa que vai visitar um doente que está internado também recebe essa identificação. Isso também é muito importante, né? Na verdade, assim, Oswaldo, quando a gente fala de acompanhante, eu sou profissional da saúde, então posso falar com mais tranquilidade, acaba sendo meio que uma dor de cabeça profissional da saúde. Por quê? Às vezes surge o acompanhante que você não sabe da onde surgiu, às vezes se chega no quarto, tá um piquenique lá dentro, né? Então tem um daqui, outro de lá, pai, vô, mãe, tá todo mundo. A gente deve ter essa compreensão como profissional de saúde, porque querendo ou não, o ente querido está ali conosco e a família ela quer se mobilizar para visitá-lo, com certeza. Mas eu também gostaria de trazer outras coisas que dentro do serviço hospitalar necessita de algumas regras, né? Então a gente entender quem é esse acompanhante é uma segurança não somente para nós, como para quem lá está, para o paciente. Então, assim, minimamente o acompanhante é não tentar burlar o sistema. Às vezes já é meio que calejado, naquela portinha, se eu passar por ali, ninguém vai me barrar. Aí você entra sem identificação, os profissionais de saúde não sabem quem você é, a gente não consegue garantir que realmente você veio ali para visitar um ente querido seu ou se você minimamente está tentando alguma outra coisa. Isso gera o quê? Uma insegurança em todo o processo, em toda a cadeia. Então, na verdade, o acompanhante chega, apresenta os seus documentos, eu vim aqui para visitar o paciente Oswaldo, que está no quarto tal, aí gera-se uma pulseira de identificação para este acompanhante, a gente identifica ele vai até o quarto. Tem horário para fazer essa visita? No hospital é meio que regrado uma questão de horário. Medicamento tem horário, então assim, eu não posso levar toda e qualquer alimentação também, porque tem um serviço nutricional lá dentro. Então, às vezes, a criança ela está lá dentro, ela está com serviço nutricional, então ela necessita daquilo e eu estou levando uma coxinha para ela comer, né? Então, essas coisas, infelizmente, acontecem, mas é bom a gente trabalhar com um processo orientativo que o acompanhante, sim, também necessita de uma identificação, também precisa passar pelo setor de recepção, seja o hospital ou aonde ele foi, para ele ir lá, de uma maneira segura, a fazer esse acompanhamento, né, do seu ente querido. Cláudia, quando a gente fala de identificação, automaticamente remete ao nome, né? E hoje nós temos nomes sociais. Como que funciona dentro da segurança do paciente a questão do nome social? Então, o nome social é destinado, principalmente são aquelas que têm o direito, né, do nome social também, são as pessoas que são transgêneros e os transexuais, né? São aquelas pessoas que, por algum motivo, elas se veem como não sendo feminina, e quero ser masculino e etc e tal, e se faz a cirurgia ou não. O importante é falar que nós, profissionais, temos que respeitar, porque é um direito dessa pessoa ter o nome social. Eu não quero mais ser chamada de Cláudia, eu quero ser chamada de João.
né? Mas para eu ser chamada de João, eu tenho que ter no meu documento isso incluso já. Então, porque daí eu sei que algumas pessoas que mudaram o nome, elas caracteristicamente elas são masculinas, né? Uma mulher que tem umas características físicas masculinas não quer ser chamada de Maria, ela quer ser chamada de João, porque João é o nome que ela escolheu. Mas para que isso não gere constrangimento de eu chamar uma pessoa que tem uma aparência masculina, chamar pelo nome feminino, eu preciso que esse nome esteja num documento, para que eu possa, então, desde o princípio, desde a portaria, fazer o cadastro com o nome social. Hoje os prontuários devem ter um campo para nome social, porque isso é lei. Mas para que isso seja cumprido, não adianta eu falar, de hoje em diante eu quero ser chamado Maria. A gente sabe que é um processo moroso, que não é muito fácil, mas nós temos que seguir aquilo que é o legal. E para eu seguir, isso deve estar documentado. Eu acho que, de uma maneira geral, o propósito é a identificação, né? Então, extremamente importante isso que a Cláudia levantou, porque a gente vivencia isso dentro das instituições e quanto mais formalizado for, mais seguro é para o próprio paciente, mais seguro é para o profissional. Não é fácil a gente estar lá imbuído no meio da situação com um monte de gente, chama um, chama dois, chama três e de repente começa a confundir nomes parecidos que a gente chama de homônimos. Então, assim, o processo de identificação como um todo, ele necessita ser criterioso e o paciente ele estar envolvido nisso. Hoje a segurança do paciente ela não é só hospitalar, o paciente ele está nela, ele necessita estar junto com essa segurança, ele necessita conferir a pulseira de identificação com o profissional de saúde. A hora que chega ele tem que olhar, ele tem que conferir. Se eu chamo só José, como eu falei, se chama só José, José tem vários, né? Então eu tenho, espera aí, qual que é que você quer? Então tá na minha pulseirinha, eu sou esse paciente que você está buscando, então esta medicação é para mim também. E o importante é a gente só fazer um gancho aqui no que o José fala, que o José também enfatizou a parte do acompanhante, que é muito importante. O acompanhante é uma barreira a mais, né? Então ele ajuda muito o profissional que está ali. Então, para quem você vai fazer? Porque muitas vezes a pessoa que está ali, o paciente, não está em condições de responder por si. E o acompanhante assume esse papel de garantir que o cuidado seja feito de forma eficaz e correta com o paciente correto, né? A Maria da Rosa da Silva é um nome bastante comum. Mas a Maria da Rosa da Silva nasceu que dia? É filha de quem? Né? Então a gente coloca várias barreiras. Dificilmente um erro acontece por ultrapassar apenas uma barreira, né? A gente fala que um evento acontece quando são sucessivas ocasiões, sucessivas oportunidades que acabou passando e o erro aconteceu, né? Então, trazer o acompanhante como um protetor, né? E a gente percebe, até já aconteceu comigo mesmo, então eu não vou me recordar do nome agora, né? Mas eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, José é um nome comum. José André já é um nome diferente. No mesmo horário, tinha 2 José André, né? Então, eu lembro que eu estava falando, mas esse paciente já foi medicado. Não, era o outro que tinha sido medicado. Então, por isso a importância para o profissional, tem muitos profissionais que nos assistem, a fazer essa checagem do nome completo, da data de nascimento, nome da mãe, enfim, né? Para evitar esses danos, né? Eu acredito que no programa de hoje a maior mensagem é você, paciente, não tire a identificação, não tire a pulseira, não tire o adesivo, isso é muito importante para a tua própria segurança. Muito obrigado a vocês, a gente vai nos ver mais durante essa semana. E obrigado a você que nos acompanhou. Amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês, aqui pela TVE, canal 58.1.